Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre quadriláteros e, para ser mais específica, vamos falar sobre os paralelogramos, quadriláteros que são paralelogramos, tá? Para que um quadrilátero seja paralelogramo, é necessário que ele possua os lados opostos paralelos e congruentes. Como assim, professora? Os lados opostos são paralelos, significa que eles seguem numa mesma direção, tá? E congruentes é porque eles possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente visualizar, tá? Esse primeiro exemplo aqui é um paralelogramo, mas esse paralelogramo não possui um nome específico. A gente vai ver depois que alguns paralelogramos têm um nome específico, tá? Então, vamos lá. Se eu visualizar aqui esses dois lados, eles são paralelos porque seguem na mesma direção e possuem a mesma medida, tá? Assim como esse lado aqui de baixo com o lado de cima, tá? Possuem a mesma medida e são paralelos. Então, esse é a principal característica para que um quadrilátero seja um paralelogramo, tá? Outra informação que a gente pode tirar dos paralelogramos: os ângulos opostos, ou seja, que ficam de frente para o outro, também são congruentes, ou seja, também possuem a mesma medida. Então, esse com esse tem a mesma medida e esse com esse também tem a mesma medida, tá? Outra informação que a gente vai tirar também do paralelogramo é que os ângulos vizinhos, como assim, professora, vizinhos? Vizinho, né, um do lado do outro, né? Na verdade, a gente chama de ângulos adjacentes, mas para vocês entenderem melhor, a gente usa a palavra vizinho. Os ângulos vizinhos, eles são suplementares, então a soma deles tem que dar 180 graus, tá? Então, se eu tentar aqui, ó, esse com esse, vai dar 180. Se for esse com o de cima, 180. Esse daqui com esse daqui, 180 também. E esse com o de baixo, 180 também, tá? Então, a respeito dos ângulos, num paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida, e os ângulos vizinhos, eles somam 180 graus, então são suplementares. Professora, isso que a senhora está falando são em todos os paralelogramos ou só nesse que tem esse formato? Isso que eu estou falando são em todos os paralelogramos, tá? Tanto com relação aos lados opostos, que são paralelos e têm a mesma medida, quanto aos ângulos. Os opostos têm a mesma medida e os vizinhos são suplementares, ok? Bom, os paralelogramos, eu já falei que existem alguns que recebem um nome específico, né? São eles: quadrado, retângulo e losango. Hoje nós vamos aprender a falar o nome correto desse quadrilátero, desse paralelogramo, tá? O nome dele é losango. Se você fica falando por aí losangulo, pelo amor de Deus, né? Hoje a gente vai aprender correto, tá? Então, eu vou até escrever aqui para vocês. Aqui, ó, colocar até diferente, destacado, losango, ok? Então, vamos lá, começando pelo quadrado. O quadrado é um paralelogramo que possui os quatro lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, os quatro lados iguais, enfim. Os quatro lados do quadrado são iguais. Os quatro ângulos do quadrado são ângulos retos, então os quatro medem 90 graus. Tá? A outra informação que a gente pode tirar de um quadrado, que as diagonais, elas têm o mesmo tamanho também, elas são congruentes, e quando elas se cruzam, né,
aqui no meio do quadrado, elas também formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Eu fiz pontilhadinho, tá, gente? Mas a diagonal ela é um segmento de reta, tá? É uma linha, ok? Então, de novo, os 4 lados iguais, 4 ângulos retos. As diagonais do mesmo tamanho, ou seja, são congruentes, e quando elas se encontram, elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? O retângulo ele não tem os 4 lados iguais, tá? Apesar disso acontecer, a gente pode chamar o quadrado de retângulo. Mais tarde eu vou falar sobre isso, tá? Mas o retângulo mesmo, ele não possui os 4 lados iguais, mas ele possui os 4 ângulos iguais a 90 graus, né? Tem 4 ângulos retos. As diagonais são do mesmo tamanho, são congruentes. E quando essas diagonais se encontram, elas não formam 90 graus. Elas só vão formar 90 graus aqui no quadrado e depois a gente vai ver no losango. Aqui no retângulo, o encontro delas não forma 90 graus, tá? Mas elas são do mesmo tamanho, as diagonais do retângulo. E por fim, a gente tem o losango. Ó, como se fala, hein? O losango, ele é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados têm a mesma medida, tá? As diagonais não possuem a mesma medida, elas têm tamanhos diferentes, porém, quando elas se encontram, elas se cruzam aqui no meio da figura, formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente pode ver o seguinte, todas essas características que eu falei, algumas servem para o quadrado e servem para o retângulo, outras servem para o quadrado e servem para o losango. A gente viu que, como as características elas são, algumas fazem parte de um e fazem parte de outro, né? Então, a gente pode fazer algumas considerações. Como assim, professora? Um quadrado, ele é considerado também um retângulo e ele é considerado também um losango. Por quê? A principal característica do retângulo é ter os 4 ângulos retos. Isso o quadrado tem. Então, o quadrado também é um retângulo. A principal característica do losango é ter os 4 lados congruentes, os 4 lados com a mesma medida. E isso o quadrado também tem. Então, o quadrado também é considerado um losango. Mas o contrário não acontece, tá? Se eu falar assim, todo retângulo é quadrado? Não, porque para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais, os 4 ângulos retos, né? E nem todo retângulo tem os 4 lados iguais. Esse aqui, por exemplo, não tem, né? E se eu falar todo losango é um quadrado? Não. Para ser quadrado tem que ter os 4 ângulos retos, os 4 lados iguais. E nem todo losango vai ter os 4 ângulos retos. Esse, por exemplo, também não tem. Se eu fosse, né, medir, eu veria que esses ângulos aqui, ó, tem uma determinada medida que não é igual a 90 graus. E esses dois aqui também vai ter uma outra medida que não é igual a 90 graus, tá, gente? Então, hoje foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu deixei um material para vocês escrito, tá? Para qualquer coisa que não conseguisse se lembrar do vídeo, pode ler lá ou pode voltar na videoaula, vocês que sabem. Mas, se ainda assim persistirem com alguma dificuldade, com alguma dúvida, entre em contato comigo, que a gente se fala, eu explico vocês, tá bom? Vejo vocês na próxima. Beijinhos e até lá!